O que nos torna humanos? O que nos fez sair do meio da cadeia alimentar para nos tornarmos a espécie dominante no planeta? Em Sapiens, uma breve história da humanidade, Yuval Noah Harari conduz uma jornada fascinante pela evolução do ser humano, desde seus primórdios até os dias de hoje. Ele não apenas explica como evoluímos, mas também revela os segredos que nos tornaram tão poderosos. Diferente de qualquer outro animal, os Homo sapiens conquistaram o mundo não por força ou velocidade, mas pela capacidade única de imaginar, acreditar em histórias e cooperar em larga escala. Ao longo do livro, Harari explora 3 grandes revoluções que moldaram a humanidade. A revolução cognitiva, que nos deu imaginação e comunicação avançada. A revolução agrícola, que nos fez abandonar a vida nômade e criar civilizações, e a revolução científica, que transformou nosso mundo por meio da tecnologia e do conhecimento. Essas revoluções explicam como saímos de pequenos grupos de caçadores-coletores para dominar continentes inteiros, criar impérios e desenvolver sistemas que moldam a vida moderna, como dinheiro, religiões, governos e corporações. Este resumo vai revelar os pontos mais impactantes dessa obra, te fazendo enxergar o mundo de uma forma completamente nova. Prepare-se para uma viagem que vai desafiar o que você sabe sobre sua própria história e te fazer pensar em questões profundas sobre o futuro da humanidade. A Revolução Cognitiva. O poder da imaginação. Há cerca de 70 mil anos, algo extraordinário aconteceu com os Homo sapiens. Até então, éramos apenas mais uma espécie de primata, vivendo em pequenos grupos e lutando pela sobrevivência, assim como os neandertais e outros humanos primitivos. Mas, de repente, algo mudou. Os sapiens desenvolveram uma nova habilidade que nenhum outro animal possuía: a capacidade de imaginar e criar realidades que não existiam. Esse foi o momento em que a humanidade começou sua ascensão rumo ao domínio do planeta. Essa habilidade surgiu por meio da linguagem. Mas não era qualquer linguagem. Outros animais conseguiam se comunicar de forma básica, alertando sobre perigos ou indicando onde encontrar comida. No entanto, os sapiens desenvolveram algo muito mais sofisticado: a comunicação simbólica. Agora, podíamos falar sobre coisas que não estavam ali, podíamos contar histórias e criar conceitos abstratos. E foi justamente isso que nos permitiu cooperar em larga escala. Enquanto um grupo de chimpanzés pode trabalhar junto com base na hierarquia e no instinto, nós conseguimos unir milhares de desconhecidos sob crenças compartilhadas. Imagine um grupo de 50 neandertais e um grupo de 500 sapiens em conflito. Mesmo que os neandertais fossem fisicamente mais fortes, os sapiens levavam vantagem porque conseguiam se organizar de maneira mais eficiente, criar estratégias complexas e agir como uma unidade coesa. E tudo isso porque compartilhavam mitos, valores e narrativas que davam sentido ao mundo. Esse foi o nascimento das primeiras religiões, das primeiras regras sociais e das primeiras culturas organizadas. Mas o impacto dessa revolução foi muito além da guerra e da sobrevivência. Nossa capacidade de acreditar em ideias abstratas levou à criação de conceitos como dinheiro, justiça, nações e direitos humanos. Nenhum desses elementos existe na natureza. São construções puramente humanas, sustentadas pela imaginação coletiva. Um pedaço de papel só tem valor porque todos concordam que ele representa dinheiro. Um governo só tem poder porque as pessoas acreditam nele. Empresas, leis, fronteiras, tudo isso só funciona porque bilhões de pessoas acreditam nessas mesmas histórias. A revolução cognitiva foi o primeiro grande salto da humanidade. Foi o momento em que deixamos de ser apenas mais um animal e nos tornamos os arquitetos da nossa própria realidade. Com essa nova forma de pensar, começamos a moldar o mundo ao nosso redor, preparando o terreno para todas as mudanças que viriam depois. A partir desse ponto, nossa evolução não seria mais ditada apenas pela biologia, mas pela nossa própria criatividade e pela maneira como contamos histórias. A Revolução Agrícola. O preço do progresso. Por milhares de anos, os Homo sapiens viveram como caçadores-coletores,
se deslocando de um lugar para outro em busca de comida. Mas há cerca de 12 mil anos, algo transformou completamente a maneira como vivemos: o surgimento da agricultura. O que parecia ser um grande avanço trouxe benefícios, mas também um preço alto. No início, a domesticação de plantas e animais parecia uma solução perfeita. Em vez de depender da caça e da coleta incerta, os humanos passaram a plantar trigo, cevada e arroz, além de domesticar gado, ovelhas e galinhas. Com isso, puderam produzir mais comida e sustentar populações maiores. Mas esse progresso teve um custo inesperado. Se antes os caçadores-coletores tinham uma dieta variada e uma vida mais flexível, a agricultura os prendeu a uma rotina rígida, baseada no cultivo de poucas espécies. A dependência desses alimentos trouxe problemas como desnutrição, doenças e até fome, quando as colheitas fracassavam. Além disso, a fixação em terras férteis levou ao crescimento das primeiras aldeias, que logo se transformaram em cidades e, mais tarde, em grandes impérios. Isso criou hierarquias e desigualdades, já que alguns passaram a acumular terras e riquezas, enquanto outros se tornaram trabalhadores subordinados. O surgimento da propriedade privada e das primeiras formas de governo trouxe segurança, mas também guerras por território e recursos. A população explodiu, a sociedade se tornou mais complexa e os humanos passaram a viver cada vez mais sob regras e obrigações. Yuval Noah Harari argumenta que a Revolução Agrícola não foi necessariamente um avanço para a felicidade humana. Apesar de permitir o crescimento das civilizações, ela também nos tornou mais vulneráveis a crises e nos prendeu em um ciclo de trabalho intenso. Se antes os sapiens podiam mudar de região quando o ambiente se tornava hostil, agora estavam presos à terra, dependentes do sucesso das colheitas e sujeitos a governos que controlavam seus destinos. A grande ironia é que não fomos nós que domesticamos as plantas, foram as plantas que nos domesticaram. O trigo, por exemplo, saiu de uma planta selvagem insignificante para cobrir vastas áreas do planeta, enquanto os humanos passaram a dedicar suas vidas a cuidar dele. A Revolução Agrícola nos deu poder, mas também nos tornou prisioneiros de nosso próprio progresso. Foi o ponto em que deixamos de ser nômades livres para nos tornarmos trabalhadores de um sistema que, até hoje, define nossas vidas. A invenção do dinheiro, das religiões e dos impérios. À medida que os Homo sapiens passaram a viver em sociedades cada vez maiores, surgiram novos desafios. Como unir milhares ou até milhões de pessoas sob um mesmo propósito? Como garantir que indivíduos que nunca se viram antes cooperem pacificamente? A resposta para isso não veio pela força, mas pela criação de 3 grandes sistemas que moldaram a história da humanidade: o dinheiro, as religiões e os impérios. O dinheiro foi uma das invenções mais revolucionárias da história. Antes dele, as trocas eram feitas por escambo, mas esse método era ineficiente. O dinheiro surgiu como uma solução universalmente aceita, permitindo que qualquer pessoa trocasse bens e serviços sem precisar encontrar alguém que quisesse exatamente o que ela tinha a oferecer. Mas o mais curioso é que o dinheiro só funciona porque acreditamos nele. Seja ouro, papel moeda ou números em uma conta bancária, ele só tem valor porque a sociedade concorda que tem. Não é um pedaço de metal ou de papel que vale algo, mas sim a confiança que depositamos nele. As religiões também desempenharam um papel fundamental na unificação de sociedades gigantescas. No início, as crenças religiosas eram locais, ligadas a espíritos da natureza e deuses tribais. Mas, com o tempo, surgiram religiões organizadas e universais, como o cristianismo, o islã e o budismo, que ultrapassavam fronteiras e conectavam milhões de pessoas sob os mesmos princípios morais. Harari explica que essas religiões foram essenciais para estabilizar sociedades, criando regras que incentivavam a cooperação e a obediência a um sistema maior. Já os impérios foram a forma mais duradoura de organização política da história. Muitos tendem a pensar neles apenas como sistemas de dominação, mas Harari argumenta que, apesar de sua brutalidade, os impérios também trouxeram integração, avanços tecnológicos e estabilidade. Foram os impérios que criaram estradas, padronizaram moedas e línguas
e promoveram a troca de conhecimento entre diferentes povos. O Império Romano, por exemplo, conectou regiões distantes, enquanto o Império Chinês desenvolveu burocracias eficientes que influenciam governos até hoje. O que esses três sistemas, dinheiro, religiões e impérios, têm em comum? Todos são sustentados por histórias compartilhadas, por crenças coletivas que fazem com que milhões de pessoas cooperem. Nada disso existe na natureza, mas, uma vez que acreditamos nessas estruturas, elas se tornam forças reais que governam nossas vidas. Essa capacidade única dos sapiens de criar e acreditar em ficções coletivas foi o que nos permitiu construir sociedades complexas e dominar o planeta. Mas também nos colocou em uma trajetória onde nossa realidade é moldada não apenas por fatos, mas por ideias e narrativas que sustentamos juntos. A Revolução Científica, o conhecimento que muda tudo. Nos últimos 500 anos, a humanidade passou por uma transformação radical. Se durante séculos as pessoas acreditavam que o mundo era estático e que todas as respostas já estavam dadas por religiões e tradições, a Revolução Científica mudou essa mentalidade. Foi o momento em que os sapiens admitiram pela primeira vez que não sabiam tudo e começaram a buscar conhecimento de forma sistemática. Essa simples mudança de pensamento foi o estopim para a maior explosão de progresso que a humanidade já viveu. A grande diferença dessa nova abordagem foi a disposição para questionar crenças antigas e testar hipóteses baseadas na observação e na experimentação. Cientistas passaram a buscar respostas por meio da razão, da matemática e da comprovação prática, o que levou a descobertas que transformaram a vida como conhecemos. A ciência nos deu a capacidade de prever fenômenos naturais, curar doenças, explorar o espaço e até manipular a estrutura genética da vida. A Revolução Científica também esteve diretamente ligada ao crescimento do poder econômico e militar da Europa. Enquanto outras civilizações confiavam apenas na tradição, os europeus passaram a financiar expedições e pesquisas que trouxeram novos recursos e conhecimentos. Isso ajudou na construção de impérios globais, no desenvolvimento da tecnologia moderna e na criação de indústrias que continuam moldando o mundo até hoje. Mas o avanço científico não veio sem desafios. Com todo esse poder, a humanidade também criou armas nucleares capazes de destruir o planeta, desenvolveu máquinas que substituem milhões de empregos e causou impactos ambientais que ameaçam o equilíbrio da vida na Terra. Agora, mais do que nunca, temos o controle sobre nosso próprio destino. Podemos usar esse conhecimento para evoluir e resolver problemas, ou podemos nos autodestruir. A grande questão levantada por Harari é: o que faremos com esse poder? Pela primeira vez, temos a tecnologia para modificar não apenas o mundo ao nosso redor, mas a nós mesmos. Com a inteligência artificial, a biotecnologia e a engenharia genética, podemos estar caminhando para o fim do Homo sapiens como conhecemos. A Revolução Científica nos deu o domínio sobre quase tudo, mas ainda não sabemos qual será o próximo capítulo dessa história. Conclusão: Sapiens não é apenas um livro sobre história, é uma reflexão profunda sobre quem somos, de onde viemos e para onde estamos indo. Yuval Noah Harari nos faz enxergar que tudo aquilo que consideramos natural, como dinheiro, governos, religiões e até mesmo o conceito de nações, são apenas histórias que escolhemos acreditar. Elas existem porque todos concordam que existem. Se os humanos dominam o planeta, não é porque são mais fortes ou mais rápidos, mas porque aprenderam a cooperar de formas extremamente complexas. A grande questão que fica é: o que vamos fazer com esse poder? Estamos à beira de um futuro onde a biotecnologia e a inteligência artificial podem redefinir completamente a humanidade. Se entendermos como chegamos até aqui, talvez possamos escolher um caminho melhor para o futuro. Se esse resumo despertou sua curiosidade e você quer mergulhar ainda mais nessa incrível história da humanidade, o link para o livro completo está na descrição. Essa pode ser a leitura mais transformadora que você fará na vida.